Olá, seja bem-vindo ao quadro Entrevista do site da Rádio Universitária FM. Eu sou Rochelle Guimarães e converso hoje com 3 integrantes do Programa de Eficiência Energética da Universidade Federal do Ceará, mais conhecido como PROCEM, o projeto que visa disseminar o conhecimento relacionado à eficiência no consumo de energia. Aqui comigo, nos estúdios da Rádio Universitária FM, estão Breno Freitas, estudante do curso de Engenharia da UFC, Glauber Cavalcante, igualmente estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFC, e Igor Holanda, também estudante do curso de Engenharia Elétrica da UFC. Bom dia, pessoal. Obrigada por aceitar o convite. Bom dia, Rochelle. Nós é que agradecemos ao convite da emissora. Bom dia aos ouvintes também. É sempre um prazer recebê-los aqui. Igualmente, eu faço das palavras do Glauber minhas palavras. Até porque o PROCEM, como você mesmo disse, tem o objetivo de disseminar o conhecimento. E nada melhor do que uma emissora universitária para disseminar esse conhecimento. Bom dia. A gente realmente agradece a oportunidade e é sempre bom. Então, eu gostaria de falar primeiro com o Glauber sobre o PROCEM. Então, você poderia explicar para a gente como surgiu o Programa de Conservação de Energia Elétrica da UFC e como ele atua? Quero dizer, o projeto visa conscientizar apenas a comunidade acadêmica sobre o uso racional de energia elétrica ou se estende também à comunidade? Como se realizam as ações do PROCEM? O programa PROCEM, ele surgiu no ano de 2001 com a crise de energia elétrica que ocorreu em 2001 com a questão do racionamento de energia, principalmente por falta de chuvas, e o nosso sistema elétrico ele não era integrado, ao contrário de hoje em dia, que mesmo com a baixa dos reservatórios, pelo nosso sistema ser integrado, nós ainda estamos um pouco sem ter ainda o racionamento, ainda corre o risco, mas não temos. O PROCEM, ele é o Programa de Conservação de Energia Elétrica da UFC ou Programa de Eficiência no Consumo de Energia Elétrica. O termo de eficiência é o termo mais usual atualmente, o de conservação era de alguns anos atrás. O programa, ele versa sobre analisar e fazer a gestão das contas de energia elétrica da Universidade Federal do Ceará, de todos os campi. Ele participa de diagnósticos energéticos, ele faz estudos das cargas da UFC, e ele também participa junto à comunidade, tanto universitária, acadêmica e a comunidade de Fortaleza como um todo, com o trabalho de conscientização sobre o uso de energia elétrica através de palestras, tanto nas empresas quanto na própria universidade. E recentemente a gente desenvolveu 2 projetos vinculados ao CNPq. Um foi o Procopa, que o Breno pode versar um pouco sobre isso posteriormente. Outro foi fazer o levantamento do potencial de economia de energia elétrica nas escolas do estado do Ceará, onde estava na minha responsabilidade. 5 escolas participaram como convidadas e a gente conseguiu, com implementações simples, levantar esse potencial ao ponto tanto técnico quanto de conscientização. Na parte técnica, que seria o retrofit, que a gente chama que é a troca de equipamentos por equipamentos mais eficientes, nós levantamos um potencial de 22% de economia. E na parte de conscientização, considerando apenas 1 hora, com a parte de iluminação, a gente não considerou a parte de climatização das escolas, que é justamente a questão dos intervalos em 2 turnos, se ficar a iluminação desligada, considerando todas as escolas do estado do Ceará, nós temos uma projeção de economia de energia elétrica que daria para abastecer 360 residências. Nossa. O Igor agora pode falar para a gente como surgiu do que se trata, melhor dizendo, o conceito de eficiência energética. Primeiramente, eu gostaria de explicar a diferença entre eficiência energética e racionamento. Certo. Muita gente confunde os 2 conceitos e eles não são iguais. Por exemplo, racionamento de energia é você desligar a energia. Por exemplo, nós estamos nesse estúdio com iluminação artificial, eu desligar essa iluminação e a gente fazer nossas atividades no escuro. Ou seja, o racionamento, ele causa perda em algum sentido. Perda de produção, perda de qualidade. No caso, a gente teria perda de produção. Numa indústria, racionamento significaria desligar, por exemplo, parte dos motores e a indústria ter perda de produção. Sim. Com essa perda de produção, aí vão aumentar os custos, então é uma situação realmente bastante complicada. A eficiência energética, que é o foco do PROCEM, visa você continuar realizando as mesmas tarefas,
mas consumindo o mínimo de energia possível. É você eficientizar o uso, racionalizar o uso da energia. Por exemplo, como o Glauber falou, tem a questão do retrofit. Você trocar um equipamento por um mais eficiente, você trocar um aparelho de ar-condicionado antigo por um mais novo, que gasta menos energia. Esse é o foco do PROCEN no que se refere à eficiência energética. Eficiência energética, só complementando, é o uso racional da energia elétrica, visando reduzir custos e os desperdícios. Ótimo. A gente pode retornar à próxima a pergunta sobre a campanha que foi lançada mês passado aqui na Universidade Federal do Ceará, que foi a campanha sob o slogan "A UFC cuida dos nossos recursos naturais". A gente gostaria de saber como se deu a participação do PROCEN nessa campanha e como essa campanha está se organizando aqui dentro da universidade. Pois bem, a ideia base da campanha é a sensibilização da comunidade universitária sobre o combate ao desperdício, certo? A gente tem que realmente seria criar a ideia de combate, de estímulo consciente ao não desperdício, digamos assim. Sim. Muitas pessoas hoje estão acostumadas a certas coisas que desperdiçam energia de forma muito simples, ou desperdiçam água, deixam a torneira aberta, a lâmpada acesa, coisas bem simples que com uma palestra bem informal, algo bem simples, bem prático, poderia resolver. A gente também visa cuidar da saúde financeira, certo, da instituição, que seria exatamente com esse não desperdício. Sim. E isso, como eu disse, vem através de palestras, workshops, até mesmo momentos que a gente tire de uma aula, alguma atividade extra, que poderia ser resolvido com isso. Certo. O PROCEN se coloca à total disposição para exatamente dar essas palestras, esses workshops. E vocês, então, estão à disposição da universidade para disponibilizar o tempo de vocês em prol de palestras, workshops de conscientização, não é isso? Exatamente. Mas um mês depois, então, do lançamento da campanha, vocês já foram convidados para fazer esse tipo de conscientização dentro da universidade, nos outros campos, sem ser o campus do PC aqui, no Benfica, em outros lugares? Como está se dando o processo? Nós não fomos comunicados, não fomos convidados de alguma forma. Ainda, né? Exatamente, ainda. Sim. E certamente vão entrar em contato, porque é uma campanha muito interessante que mexe diretamente com o que a gente trabalha, com os nossos trabalhos desenvolvidos. Sim. Ok. Que tipos de medida, vou perguntar agora para o Glauber, que tipo de medidas podem ser tomadas dentro da universidade por parte da própria instituição para tornar o consumo de energia eficiente? O PROCEN, ele trabalha bastante com a questão de combate ao desperdício. Como o Igor falou, eficiência energética, a gente não quer que você vá e desligue a tomada, desligue o equipamento da tomada ou desligue a lâmpada. Você tem que continuar tendo o conforto gerado pela energia elétrica. A gente quer combater o desperdício, ao ponto que saiu recentemente informações do ano passado, que o Brasil conseguiu desperdiçar uma quantidade bastante grande de energia, o equivalente ao consumo anual de energia elétrica de todo o estado, do Rio de Janeiro e Sergipe. Então, algumas medidas importantes que a universidade pode tomar, uma delas é a aquisição de equipamentos, que é justamente o retrofit, de equipamentos com selo A Procel. Sim. Que a gente o que isso significa? Esse selo do Procel é uma garantia que aquele equipamento é eficiente. Entre outras palavras, ele consome menos potência elétrica, menos energia elétrica, realizando o mesmo trabalho, lhe proporcionando o mesmo conforto de iluminação ou climatização, se for o caso. Sim. Nós estamos observando, ultimamente, que a universidade está adquirindo equipamentos de ar-condicionado selo D. São equipamentos que consomem mais energia elétrica, então vai aumentar o consumo de energia elétrica e, consequentemente, vai aumentar o gasto financeiro da instituição. Então, seria bom, em reformas ou novas construções, já começar a adquirir esses equipamentos mais eficientes com o selo Procel, selo A. Outras medidas também é a questão da geração distribuída. Nós temos vários campos muito grandes. Sim. Nós poderíamos pegar os estacionamentos da universidade, fazer coberturas para estacionamento com placas fotovoltaicas, sim, onde essa energia seria utilizada dentro da universidade,
a universidade poderia ver alguma parceria. Energia solar. Energia solar, corretamente. E que atualmente não vê essa utilização, seria uma outra medida para ter um uso ecologicamente correto da energia. Sim. E uma redução dos custos na universidade. Uma coisa que a gente observa muito, a questão da limpeza. E também até na casa da gente, a gente faz a limpeza de todos os locais, menos da luminária. Sim. Às vezes a gente vê um ambiente mais escuro, mas não é que a lâmpada está com defeito. Simplesmente ela está suja, empoeirada. Então, se eu vou ficar em um recinto que será necessário apenas uma lâmpada acesa, mas como ela está suja, eu vou acender duas, para que a iluminação fique adequada para a tarefa que eu vou realizar. Uhum. Então, a limpeza, um ato simples, que não gasta, financeiramente falando, que pode ser implementado imediatamente. A questão da mudança da higienização, o Procem está à disposição para ser convidado a realizar isso em qualquer campo, centro acadêmico, né, com o tema da sustentabilidade desta campanha da universidade, que essa campanha ela não se resuma a um período curto, mas que ela seja um ato permanente dentro da universidade, e como sugestão poderia ser criada a CICE, que é a Comissão Interna de Conservação de Energia Elétrica, onde ela poderia ser composta por parte docente e por parte discente, onde a engenharia elétrica com certeza estaria participando de bom grado, onde seria gestores da energia elétrica, atrás, digamos assim, os caça-desperdícios. Ótimo, uma ótima iniciativa, inclusive. A próxima pergunta para o Breno. E parte dos alunos e professores, que tipo de medida no dia a dia cotidiano que podem ser tomadas para evitar esse desperdício? Pois bem, existem medidas muito simples que já gerariam um impacto muito grande, que seria desligar ar-condicionados em momentos que não tem ninguém na sala. Por exemplo, em horário de almoço, período de 12 horas às 14 horas, normalmente as pessoas saem da sala e deixam ar-condicionado e lâmpadas acesas. Sim. A ideia seria que eles desligassem o ar-condicionado e as lâmpadas, já que vai ter ninguém lá, então não é necessário. Mas caso a pessoa diga que a sala vai ficar quente, não vai ser agradável, a sugestão seria, no momento que sai, desliga às 12 horas, meia hora antes da volta do expediente, a pessoa liga, ou seja, às 13h30. Sim. Meia hora seria suficiente para a sala ficar com uma temperatura ambiente agradável. E em questão de iluminação, é instantâneo, a pessoa acende e apaga quando quiser. Então, no momento que sai, ela pode desligar, quando voltar, acende. Existe um mito de que o fato de desligar e ligar a lâmpada, em desligar e ligar a lâmpada, há um consumo extra de energia. Sim. Só que isso já foi comprovado que se a pessoa passar mais de 1 minuto fora do ambiente, esse ato de ligar e desligar já não faz mais diferença. E, essas são as medidas. Esses tipos de medidas, essas duas bem simples que eu já falei, já geram um impacto muito grande. Só complementando o que o Breno falou, a utilização da iluminação natural é muito importante, porque a luz solar pode ser utilizada em qualquer ambiente, pode ser utilizada tanto a iluminação natural, a iluminação lateral, através de janelas, como a iluminação no teto, por exemplo, telhas de vidros, indústria, pode ser utilizado em galpões. Existem tecnologias que propiciam o aproveitamento da energia solar e durante o dia, principalmente, evitando assim que você utilize lâmpadas, evitando, portanto, o consumo de energia elétrica. Tudo isso faz parte de projetos, porque a eficiência energética tem que começar no projeto. Por exemplo, quando você está projetando uma sala de aula, já acontece muito na UFC, os condicionadores de ar serem superdimensionados. Pode ser um condicionador celular, mas se for superdimensionado, você está gastando mais energia do que o necessário. E o que significa ser superdimensionado? Por exemplo, nesta sala nós temos um ar-condicionado. Sim. Existem 2, seriam desnecessários. Sim, mas, infelizmente, é o que acontece não só na UFC, mas em muitas indústrias, às vezes até na casa da gente. Você colocar mais do que o necessário, colocar mais climatização do que o necessário. Isso é um superdimensionamento, acaba aumentando o desperdício. Ótimo. Rochelle, pegando esse link do Igor, a questão do superdimensionamento, e ele mesmo está fazendo um levantamento de uma possibilidade de um projeto até para a TCC, com relação ao gasto de energia elétrica nas nossas
arenas de futebol aqui em Fortaleza, no caso a Arena Castelão, no caso o PV também, Sim. e fazer um levantamento da possibilidade de haver uma redução no consumo de energia elétrica deles. Ele pode até versar depois um pouquinho sobre isso. Tá ótimo. A próxima pergunta, então, para você, Glauber. E para quem está em casa nos ouvindo, que dicas você poderia dar para evitar esse desperdício dentro de casa? Pois bem, dicas para evitar o desperdício são dicas simples, que a gente não precisa tirar um centavo do bolso, é apenas uma questão de conscientização e observação. Vamos lá, dicas simples. Eu vou sair do ambiente, desligue a TV, não deixe a TV ligada sozinha, desligue o ventilador, desligue o ar-condicionado, desligue as lâmpadas, se o ambiente for ficar só. É questão de nosso celular. Nós temos o hábito de deixar o carregador ligado sem o celular estar conectado. Mesmo sem o celular estar conectado, ele está consumindo energia elétrica. Então, isso vai aumentar a sua conta de energia e também tem a questão da segurança. Sim. Porque ele vai ficar esquentando e se ele esquentar o suficiente para gerar um curto-circuito, ele pode gerar um incêndio. Outra medida muito importante que faz uma diferença enorme na conta de energia residencial da nossa casa é observar a nossa geladeira. Abrir a geladeira necessariamente quando você for retirar algo de dentro ou for colocar algo. E faça um teste simples, que a gente chama que é o teste da folha de papel. Você abre a porta, coloca uma folha de papel, fecha a porta. Se essa folha sair com muita facilidade, é a hora de fazer a troca da borracha. Uhum. Porque se você não fizer isso, ela vai se desgastar um pouco mais e ela pode chegar a gerar um desperdício tamanho que vai dobrar a conta de energia elétrica. Nossa, são medidas simples, né, que poderiam ser tomadas. E uma adição ao que o Glauber falou, em termos do ar-condicionado, existe um filtro no ar-condicionado que ele barra certos tipos de poeira. A ideia também seria retirar esse filtro periodicamente e fazer uma limpeza, para evitar também um consumo a mais, porque ele vai precisar trabalhar mais ainda para compensar o filtro que está ficando sujo. Quais são as expectativas para o setor elétrico no ano de 2015? As expectativas não são muito boas, porque nossos reservatórios estão com nível baixo, cerca de 30%, e o Brasil, basicamente, a maior parte da energia elétrica vem da hidroeletricidade. As nossas usinas hidroelétricas ainda são a maior fonte de energia do Brasil. Sem chuva, o nível dos açudes baixa. Com isso, nós temos que recorrer a outras fontes, fontes térmicas, por exemplo. As fontes térmicas, além de ter um inconveniente da poluição, são mais caras. Justificam o aumentativas não são muito boas, porque nós não tivemos uma quadra chuvosa nos reservatórios muito boa. Então, a tendência, infelizmente, a energia se manter do preço que está ou aumentar. Tem até a questão das bandeiras tarifárias. A bandeira tarifária, quem olhar na sua conta vai ver que a bandeira atualmente está para o usuário final de energia elétrica o custo da energia. E como esse custo está alto, a bandeira é a vermelha. A bandeira varia de verde, amarela e vermelha. Verde quer dizer que estamos numa situação muito confortável, não há custos extras provenientes de geração, por exemplo, térmica. Sim. A bandeira amarela significa que nós estamos numa situação intermediária, não uma situação de conforto total, mas também não uma situação de crise, vamos dizer assim. E a bandeira vermelha é a situação que nós estamos, reservatórios baixos, uso de térmicas, aumento do custo da energia para o usuário final. Infelizmente, a gente vê que o uso de energias alternativas ainda não se faz uso, né, por uma grande parte da população, como energia eólica, energia solar, enfim, esse tipo de energia ainda, infelizmente, ainda não é posto em prática, né, por exemplo, utilizado energia eólica, ou no Brasil como... Rochelle, com relação a esse tipo de energia, que geralmente a mídia coloca como uma energia alternativa, sim, nós da engenharia elétrica gostamos de denominá-la de energia complementar. Certo. Porque quando a gente usa o termo alternativa, é porque se eu não uso uma coisa, eu posso usar outra e ela vai me satisfazer completamente. E não é bem assim que funciona. E não é bem assim que funciona. Veja bem, se eu uso os reservatórios de água para gerar as turbinas e gerar energia elétrica, eu tenho um controle dessa água.
Se eu preciso de mais energia elétrica, eu abro a torneira, sai mais água pelas turbinas, eu tenho mais energia elétrica, Sim. pelo movimento mecânico. Se eu quero menos energia, eu fecho essa torneira. Semelhante às termoelétricas. Se eu quero mais energia, eu coloco mais combustível para aquecer e gerar essa energia elétrica. Já no caso da energia eólica ou energia solar, nós já não temos o domínio do vento de precisar, eu quero Sim. mais energia, eu tenho mais vento. Eu não tenho esse domínio do vento. Uhum. E também eu não tenho o domínio do sol. Sim. A maior parte das vezes nós precisamos de energia elétrica à noite. Aí nós perguntamos, cadê o sol? Não vamos ter. Fala-se muito, vamos armazenar nas baterias. Só que além dela ser financeiramente muito cara, ela tem a questão ecológica dos componentes químicos dela. Que a vida útil dela é muito curta, não temos como fazer baterias muito grandes para armazenar uma grande carga de energia, e no descarte dela vai ter a questão do meio ambiente, que não acontece nas hidroelétricas. Uhum. Então a gente costuma trabalhar assim, energia eólica, energia solar, elas são complementares e muito importantes. Quanto mais houver, melhor, porque tem como a gente economizar água, que a gente está com deficiência. E existe também o que a gente chama de equação de Deus. No primeiro semestre, nós temos água, pelo menos é para ter água nos reservatórios. E nós já temos pouco vento e pouca incidência solar para utilizar essa tecnologia. Sim. Já no segundo semestre do ano, se inverte. Nós temos pouca água e mais ventos e mais irradiação solar. Certo. Gostaria, então, que algum de vocês divulgasse o telefone, o e-mail, os contatos do Procem. Pois bem, Rochelle, primeiramente nós gostaríamos de agradecer a oportunidade de estar aqui na Rádio Universitária 107,9, esta rádio que é muito querida pelos seus ouvintes. Um abraço a todos que estão prestigiando nossa entrevista e peço que acesse o nosso site do grupo, que é www.procen.ufc.br, e nossa fanpage no Facebook, que é Procem UFC. Nelas você poderá ver dicas, notícias e apresentações sobre vários assuntos relacionados à energia elétrica. Certo. Entre também em contato com a gente, mandem suas dúvidas. E se você tiver interesse em levar alguma de nossas palestras para a empresa que você trabalha, para outros centros acadêmicos da Universidade Federal do Ceará ou outras instituições de ensino, nós estamos à disposição. Basta entrar em contato com a gente ou pelo site, ou pela nossa fanpage, ou pelos nossos telefones. O Glauber Cavalcante, 8767-2539. Igor? Meu telefone dá 8625-5566. E você pode encontrar também meu perfil pessoal no Facebook e na página do Procem UFC. Aliás, todos nós aqui podemos ser encontrados lá no Facebook, na página do Procem. Ótimo. Exatamente. E o meu, Breno Bezerra Freitas, é 9654-9282, no telefone da TIM. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do Glauber Cavalcante, do Igor Holanda e do Breno Freitas, aqui na sessão entrevista da Rádio Universitária, que são integrantes do Procem, que é o Programa de Eficiência Energética da Universidade Federal do Ceará, e parabenizá-los pela excelente iniciativa. Essa sessão do entrevista contou com a produção e apresentação de Rochelle Guimarães e a operação de áudio de Zé Raimundo Lustosa.